dúvidas do tripé, do percurso, da formação em psicanálise. Muitas pessoas estão em dúvidas. Como se constitui essa brilhante ocupação que é a do psicanalista? Nós temos aqui, ó, a obra da Imago e a obra da Companhia das Letras. Aqui, ali são alguns livros também da psicanálise, que é direto do alemão para o português. Não passou pelos Estados Unidos. Então eu quero que você agora mande um aviãozinho, tá vendo aí o aviãozinho aí embaixo? Para todo mundo que você já conversou e que fica teimando com você algumas coisas da psicanálise. Nós vamos conversar sobre a psicanálise. Eu vejo que tem muitos lugares que prometem pós-graduação de psicanálise, graduação de psicanálise. Então, para ser psicanalista, eu posso fazer uma pós-graduação de psicanálise? Para ser psicanalista, eu posso fazer uma graduação de psicanálise? Aí é a grande questão de entender o que é essa ocupação que é arte. O psicanalista, ele não nasce estudando a teoria, e que tem que estudar a teoria muito. O psicanalista nasce quando ele é colocado no divã analítico. Ah, Cássia, você tem divã? Você só atende online? Como você tem divã? O divã, metaforicamente, no local terapêutico, no set terapêutico, naquele local que você vai colocar seus sintomas, aquilo que você achou até que era uma sua forma de ser. E muito dos sintomas que nós temos se transformam em compulsões. A gente passa a repetir, a repetir. Por isso que Freud, ele fala tanto daquele texto, que são só 13 páginas, o recordar, repetir e elaborar. Então, ser psicanalista não é fazer uma graduação. Ser psicanalista não é fazer uma pós-graduação. O psicanalista, ele se constitui como se fosse o tripé, desse suporte que eu gravo os vídeos aqui pro Instagram e pro canal de YouTube, pro LinkedIn e pro Facebook. Você tem que estudar a formação teórica da grande árvore que começou com Freud, que Freud é o tronco dessa árvore. O Freud é aquele que começou a nomear o que seria psicanálise. A psicanálise, a palavra psicanálise não foi descoberta por Freud. Ele pegou essa palavra e nomeou o que ele queria dizer. Deixa eu pegar água aqui pra mim, gente. Ele nomeou, ele foi caracterizando o que ele queria explicar da psicanálise. Ele começa ali nas correspondências em 1895, que está aqui no compêndio 1 da Imago. Ele começa ali se correspondendo com Fliess, mandando correspondências falando da neurociência. O nome desse artigo se chama Projeto para a Psicologia Científica, que só foi aberto em 1950 e colocado no compêndio 1 da Imago. Então, vai compartilhando essa live com todo mundo. Eu estou aqui com eles, ó, hoje tem um grupo de análise da turma que começou em junho do ano passado. Eles estão no 9º módulo. Então, a nossa constituição do aspirante psicanálise se dá 100% online. São 2 encontros, uma segunda e uma terça, 2 vezes por mês, horário de Brasília, porque é ao vivo, eu não trabalho com aula gravada, e um dia o grupo de análise. A psicanálise se constitui pelo esse local. Você vai se constituindo à medida que você vai entrando em contato com seus conteúdos recalcados, vai entendendo as suas demandas de sintomas e entendendo as suas demandas de sintoma. Você vai se tornando uma pessoa que tem menos manifestações de sintomas. Os nossos sintomas, se fosse na época do Freud, a gente diria que seriam as histéricas, que ele foi lá em Salpêtrière, quando o Charcot estava hipnotizando, e ele abandona a hipnose, porque a hipnose, ela é sugestão, e ele abandona, porque a psicanálise não é uma técnica sugestiva. A psicanálise é a cura pela fala, trabalha com a livre associação de ideias e a cura pela fala. Então, Cássia, você está querendo dizer que quando eu faço uma pós-graduação em teoria psicanalítica, eu não sou psicanalista?
Não, porque o psicanalista nasce da teoria, nasce da análise e da supervisão de quando você tem seus pacientes pilotos. O psicanalista é aquele que nunca pode parar de estudar, porque hora ou outra aparece algumas coisas. Lá na época do Freud, ele falou do transtorno bipolar. Mas sabe como ele falou do transtorno bipolar? Psicose, mania, maníaco-depressiva. E hoje tem um estudo científico que foi feito em Londres, que foi publicado na revista Nature, que falou que a depressão não é queda do neurotransmissor serotonina, que muitas pessoas estão tomando remédio que tem a base da serotonina e elas continuam com depressão. Sabe aonde que você coloca essa sua demanda da depressão? No local analítico. A depressão hoje, mais do que nunca, está sendo comprovado por esses que são cientistas, como eu, que estuda, que se aprofunda nas teorias, que busca sempre um porquê das questões, para entender as questões, não para ter uma opinião, porque a ciência não é uma opinião, a ciência não é uma doxa, a ciência, ela é a busca da explicação das questões. E nós, para nós nos constituirmos como um psicanalista igual a mim, igual a eles que estão aqui hoje, para entrar no seu inconsciente, você tem que estudar. Você tem que estudar no local, você tem que aprender a obra, o tronco do Freud, os primeiros lá, o início do tronco, as 7 correntes iniciais, o Freud, o Lacan, o Bion, o Winnicott, a Melanie Klein, as 2 correntes americanas. Por mais que nos Estados Unidos a psicanálise tomou um formato meio da medicina, tanto que ali cria os DSMs, né? O primeiro DSM, DSM-1, foi criado em 1953, lá pela Associação Psiquiatra Americana. Nós temos que aprender a separar. A psicanálise é aquela que você faz depois que você já tem uma graduação. Você tem que ter uma graduação, porque a psicanálise, ela é ciência. Ela tem um objeto de estudo. O objeto de estudo da psicologia é o homem. O objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente do homem, que está no aparelho psíquico, que está dentro do sistema nervoso, que está no cérebro. O estudo da psicanálise é acadêmico, que é feito em locais acadêmicos. A psicanálise, ela tem uma episteme, e muitas pessoas confundem psicanálise, psiquiatria e psicologia. O psicólogo, ele tem que fazer uma graduação, e ele nos 5 anos da graduação, aí pode ser depois do ensino médio, ele estuda 5 anos e estuda umas 50 correntes, e hora ou outra está sendo criada uma nova corrente da psicologia. E muitas pessoas ficam batendo, não, só a terapia comportamental cognitiva, que foi ali, veio do behaviorismo, do Pavlov, da caixinha de Skinner, do rato, do Pavlov com o experimento com o cachorro que ele viu com a filha dele. Então, o behaviorismo quer dizer comportamento. Em 1940, na década de 40, não 1940, na década de 40, o Aaron Beck, ele sai da psicanálise e ele diz que a terapia comportamental cognitiva é a cura pela fala. Aaron Beck, você pegou isso da psicanálise. Aaron Beck, o pai da terapia comportamental cognitiva. Hoje eu vejo muitas brigas das pessoas da terapia comportamental cognitiva, que são psicólogos que fizeram uma especialização, que fizeram algo depois da graduação, terapia comportamental cognitiva, brigando e desqualificando a psicanálise. Como eu vejo também psicanalistas desqualificando a terapia comportamental cognitiva. Você sabia que tem muitas pessoas que não entram em análise? Quem tem a neurose narcisista não entra em análise, à luz da psicanálise. A neurose narcisista, à luz da psicanálise, que são as psicoses, que são os transtornos mentais. Para você entrar em análise, você tem que ter a neurose transferencial e a neurose atual. A neurose atual são os somatofórmicos, aqueles que adoecem no seu corpo, que lesionam o seu corpo, que vem do aparelho psíquico. A neurose transferencial, a gente tem os histéricos, os compulsivos, os fóbicos. Esses entram em análise. E o psicanalista é aquele que vai dar a mão e fazer com que essas pessoas entrem em contato com seus conteúdos recalcados. À medida que a gente vai entrando em contato com
com os nossos conteúdos recalcados, a gente vai entendendo por que a gente tem esse jeitão de ser que deixa muitas pessoas infelizes, que deixa muitas pessoas angustiadas, que deixa muitas pessoas na neurose da compulsão, que deixa muitas pessoas na ansiedade. O Brasil é o primeiro colocado no mundo em transtorno de ansiedade, em pessoas ansiosas. Então, mais do que nunca, nós precisamos nos constituir como psicanalista. Eu tenho uma nova turma que começa em junho de 2023. Eu abri uma caixinha no Story para poder responder essas dúvidas que as pessoas falam. Para ser psicanalista tem que ter graduação? Não é uma formação livre que se constitui pela ética psicanalítica, se constitui pelo tripé psicanalista, porque a psicanálise não é um curso, a psicanálise é um percurso. A psicanálise, ela é o local analítico, o set terapêutico do local analítico, o local onde você aprende as teorias, aquelas 7 iniciais e depois do Otto Fenichel, da Elizabeth Rudinesco, do Násio, do Renato Mazandi. Hoje em dia são tantos psicanalistas que nós temos. A psicanálise, ela não para em Freud. Freud vai embora em 1938, quando ele é exilado da Áustria para a Inglaterra. Um ano depois ele já vai embora, mas ele não para. A gente teve a volta da psicanálise, que ali nos Estados Unidos, a psicanálise quis se tornar uma medicina, quis se tornar algo de buscar para resolver as questões da pessoa da forma que a medicina resolve. Você sabia que a medicina psiquiátrica, você tem que fazer medicina, se especializar em psiquiatria, e ela é empírica? Muitas pessoas falam, o objeto de estudo da medicina psiquiátrica é o cérebro do homem. E a gente fica... Você sabia que o médico não tem estudo randomizado? Fica essa briga entre psicólogos e psicanalistas falando, não, o TCC tem estudo randomizado, a psicanálise não tem. O médico não faz estudo randomizado, e você vai lá, opera seu coração, opera seu cérebro. Então, Cássia, você é contra o estudo randomizado? Claro que não. Pelo estudo randomizado que a gente prova várias coisas e ajuda a população cada vez a melhorar. Então, a psicanálise, ela se constitui através do tripé psicanalítico. Fazer só uma graduação não vai constituir você. Você tem que fazer a graduação, você tem que estar no local analítico e você tem que estar na supervisão. Aí sim, você se constitui como psicanalista. Não adianta querer pegar e amarrar a psicanálise, porque o Freud mesmo não era psicólogo, então não tem que estar no gueto da psicologia. O Lacan não era psicólogo. Nós temos grandes, o Násio aqui da obra do Násio, tem toda a obra do Násio aqui. Não é psicólogo, porque ele está vivo, ele mora na França, um argentino que mora na França. Nós temos tantas pessoas que não são psicanalistas. Então, não são psicanalistas, não são médicos, nem são psicólogos. Então, a psicanálise, ela não está fechada no gueto da psicologia, nem no gueto da medicina. A psicanálise é aberta a qualquer pessoa que tenha um nível superior e tenha desejo de estudar. Mas tem que ter um nível superior. Você tem que ter, porque a psicanálise, ela é muito acadêmica. Ela é muito acadêmica. Você tem que ter um olhar acadêmico, que você tem que aprender a interpretar as questões. Se você não consegue interpretar, você não consegue ser um psicanalista. Rogério, ei querido, a menina que está fazendo doutorado com você, Rosiane, ela encontrou comigo sexta-feira e ela falou que você mandou um beijo para mim. Eu volto para a Argentina julho do ano que vem. Esse ano, em julho e janeiro eu não volto, porque meu filho vai ter bebê em agosto com a esposa dele, e em janeiro tá muito novinho, mas ano que vem a gente vai se encontrar na Argentina. Meu colega de doutorado, Rogério, que mora em Brasília, saudades de você. Recebi o seu beijo que a Rosiane mandou. Então, a gente se constitui. Por que eu fui fazer doutorado na Argentina? Porque a Argentina estuda o Freud. Lá eu estou aprendendo Moldavsky, que fala da libido intrassomática. Quantas pessoas falam bobagem falando que o Freud só falava de SEXO? Não, ele não falou que a criança pratica SEXO. Junta as letrinhas, porque não pode falar aqui por causa do algoritmo. Então, o Freud falava que nós nascemos com esse trauma do nascimento, quando a gente sai da barriga da mãe para a barriga da família, ou da barriga da adoção para a barriga da família,
a gente nasce já com trauma, o trauma do nascimento. Ele não estudou muito esses 40 dias de vida, quem estudou foi o Moldavsky, e que a gente não consegue transformar esse nosso sintoma que nos adoece, doença do coração, doença de pulmão, as doenças autoimunes que a própria medicina já falou que tem que procurar o local analítico para poder resolver essas questões das doenças autoimunes. Nós temos mais de 100 doenças autoimunes que você, se você fizer análise, você entra em contato com o seu inconsciente. Entrando em contato com o seu inconsciente, você consegue se resgatar. Quero deixar uma pergunta para você, porque o meu grupo aqui, ó, meu grupo de hoje, da quarta-feira, da turma que começou, meu grupo, ó, eles estão aqui. Eu entro 5 para as 8, porque eu dou a primeira meia hora é para eles fazerem a livre associação de ideias de algumas coisas que eu passo, para ter a livre associação de ideias, que a psicanálise funciona pela livre associação de ideias, escrevendo é a fala, falando é a fala, lendo. A gente tem que aprender a ter o caderno terapêutico, para a gente colocar nossas demandas no caderno terapêutico, para a gente aprender a falar daquilo que nos adoece, aquilo que nos transforma as nossas dores em sintomas. Se você continua com dúvidas, vai na caixinha de perguntas que eu coloquei agora no story e faz sua pergunta, que eu vou responder com vídeos. Depois, quando acabar a live, não, quando acabar esse grupo de análise de hoje, que acaba 23h30, 23h40, eu vou lá ver as perguntas que estão no story, vou responder todas as perguntas com vídeos. Gosto muito de caixinhas de perguntas. Às vezes eu não tenho tempo de responder. Às vezes eu até abro a caixinha, mas não tenho tempo de responder. Só que a caixinha de hoje, eu vou responder só dúvidas da psicanálise, dúvidas do percurso em psicanálise. Quem sabe você quer se tornar um aspirante em psicanálise igual eles que estão aqui. Eles são aspirantes em psicanálise. Eles estão aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Nós temos pessoas que estão aqui e são aspirantes em psicanálise. Essa aqui é a Vanésia, ó. Essa aqui, ó. A Vanésia, deixa eu ver se vocês estão vendo meu dedo. Essa é a Vanésia. A Vanésia foi aquela que teve deslocamento de retina no ano da pandemia. Veio fazer os grupos avulsos de psicanálise. E ela, o sintoma dela, somatofórmico, lesionou. E nunca mais ela teve que usar cortisol, aquele remédio que ela sentia dores terríveis. Ontem a gente teve a experiência de uma menina que está aqui, que eu não vou falar o nome dela, que ela falou que entrou aqui com enxaqueca. Nós estamos no 9º módulo, e ela percebeu que um problema que ela aconteceu sexta-feira, a enxaqueca já não lesionou tanto ela. A enxaqueca é uma neurose histérica, é uma neurose transferencial, então ela está entendendo. Quando lesiona nosso corpo é somatofórmica, porque a doença, ela não nasce primeiro no patológico, ela nasce no psicopatológico, ela nasce, igual Freud falou, das nossas questões psicopatológicas, porque tem o trauma físico e o trauma psíquico. Então, nossas questões. Então, se você tem desejo de ser um aspirante em psicanálise do Instituto Cássia Rodrigues, corre no site institutocassiarodrigues.com. Lá você vai ler primeira parte do tripé, segunda parte do tripé, terceira parte do tripé. Nossa instituição de ensino, nós ficamos em Vitória do Espírito Santo. Eu moro em Vitória do Espírito Santo, a terceira capital em qualidade de vida. Mas você pode fazer a psicanálise em qualquer lugar do mundo, você que é brasileiro. Eu tenho uma aluna, uma portuguesa, que mora na Inglaterra e faz a psicanálise no Instituto Cássia Rodrigues. Ela é da turma de novembro de 2020. Você pode fazer de qualquer lugar de Tocantins, Manaus, Rio Grande do Sul, de Vitória. Nós não temos aulas presenciais, nós temos aulas que acontecem assim, ao vivo, onde eu vou estar ajudando, respondendo as perguntas das pessoas. Eu e os professores. A duração, mínimo 40 meses para você. Cássia, mas é um longo tempo, porque é um longo tempo para você ajudar as pessoas que sofrem. E pessoas que sofrem fazem sofrer. Hoje eu atendi uma família que tem uns gêmeos, são gêmeos que estão com 12 anos, e o menino e o pai entraram na briga corporal. E o pai ligou para um psiquiatra, o psiquiatra mandou internar o menino que está com 13 anos, internar.
Para fazer o quê? Para dar remédios e dopar esse menino? Eu estou atendendo essa família tem bastante tempo. É um pai e uma mãe que não quer descer para ser pai e mãe, nem quis descer das crianças, são gêmeos, e nem quer descer para os adolescentes. Um casal, que não importa se é menino, menina, não importa, nada disso importa. São duas pessoas, são gêmeos, são dois. Casal não, são dois. Então, quando a gente não tem o amor fraterno dos pais, da função materna e da função paterna, o limite e o nutriz, quando a gente entra na adolescência, que aí a gente já passou da fase libido intrassomática, fase oral primária, secundária, fase anal primária, anal secundária, fálica, uretal, fálica, genital, complexo diético, fase da latência, quando entra efetivamente na fase genital, que é na fase da adolescência, é muito mais fácil os pais serem pais de criança, porque impõem. É uma educação restritiva. Agora, a adolescência não é uma educação restritiva. O adolescente já questiona, já quer entender. E muitos pais que falam, vai porque eu tô mandando. Daquela ditadura, quando entra na adolescência, começa a falar que os adolescentes são aborrecentes. Não são aborrecentes. Adolescente, a etimologia da palavra adolescente quer dizer adoecimento. A etimologia, a raiz da palavra adolescência. Então, eu quero convidar vocês a mandar essa live para todo mundo que tem desejo de vir fazer a psicanálise. Fizeram uma pergunta aqui, deixa eu ver que pergunta. Não tem pergunta, pediram para dividir. Então, essa live não é para dividir, essa live é só comigo. Então, eu gostaria de que você fosse no site, lesse lá e vem fazer percurso. Lembrando que você vai passar por uma avaliação. Porque eu tenho que avaliar para ver se você tem psicose. De repente, você tem uma psicose, uma neurose narcisista. E quem tem neurose narcisista não entra em análise. E se você não entra em análise, como que você quer atender os outros? Lembra que o psicanalista nasce no divã, no local analítico? A psicanálise se constitui por um tripé. A psicanálise do meu Instituto Cássia Rodrigues é uma pós-graduação? É uma graduação? Não. A psicanálise não se constitui assim. A psicanálise ela se constitui pelo tripé analítico. A psicanálise é uma ética. Foi assim que Freud estabeleceu. E foi assim que está sendo. Ah, mas tem lugar que já oferece graduação. Mas não é psicanalista, é uma graduação na formação teórica em psicanálise. Não é psicanalista. Psicanalista é muito mais, porque senão eu só estudava a obra do Freud, abriria meu consultório e mandaria as pessoas chegar e eu atender. A primeira pessoa que você atende é você, a primeira pessoa. Vou liberar para uma pergunta enquanto eles estão acabando a dinâmica, vou liberar para uma pergunta. Eles estão aqui, ó, uma pergunta, vou liberar para uma pergunta. Olha aqui a Letícia agora, ó. Essa é a Letícia. Ei, Letícia, você tá vendo aí a live? Não tá. Letícia morava em Portugal, agora a Letícia tá na Irlanda. Lá na Irlanda agora já deve ser 10 horas. Aqui, ó, eu tenho brasileiros de toda a terra. Aqui é a Kênia. A Kênia não, a Keila, que ela é meu braço direito, casou em novembro, foi passar lua de mel lá em Nova York. São os aspirantes em psicanálise. Nessa turma temos 2 homens, o Gabriel, que é farmacêutico, e o Fábio, que é empresário. Nessa turma, nós estamos com 4 homens, batemos o recorde. Então, deixa eu ver se tem perguntas aqui. Enquanto eu fiz, não tem pergunta. Não tem perguntas. Então, o que eu quero pedir a vocês, compartilhe essa live com todo mundo. E se você tem alguma dúvida, lá na caixinha do Stories, hoje eu abri para perguntas, vai lá e pergunta, escreve o que você tem de dúvidas. Se você é um psicólogo, é uma oportunidade maravilhosa. Se você é um economista, sabe, eu quero fazer o curso online e as terapias. Então vai no site, eu quero fazer o percurso em psicanálise, vai no site institutocassiarodrigues.com, lá estão todas as informações, Lara. Aí você que está perguntando, Jovília, tenho hérnia de disco, isso não tem nada a ver com hoje eu não estou explicando das doenças, a caixinha de pergunta não é para explicar das doenças, mas só te digo uma coisa, lesionou seu corpo? Toda doença veio do aparelho psíquico, toda doença nasce primeiro no sistema nervoso e no aparelho psíquico.
A doença não nasce no corpo, porque nós temos a genética, o genótipo, mais o fenótipo. Nós temos a epigenética. Vocês acreditam que o Freud já falava de epigenética? Sem dar o nome de epigenética, mas ele já falava que a base não é genética, a base é como a pessoa interage com o meio. E isso é expressão gênica daquilo que está ou não dentro da gente. Então, compartilha essa live com todo mundo, para que todo mundo possa assistir e entender um pouquinho a dúvida. E se você continuar com a dúvida, vai lá aqui no Story e faz a pergunta na caixinha de perguntas que eu abri hoje, dia 1º de março de 2023. Tá na caixinha de pergunta, 1º de março de 2023. Se você quer fazer o percurso de psicanálise, no site institutocassiarodrigues.com tem todas as informações, vai lá e lê. E se você quer já se matricular, manda uma mensagem para 27 99 505 1960. 27 99 505 1960. Para você passar por um processo avaliativo, para ver se você vai ou não poder estar na turma de junho de 2023. Nós trabalhamos com aulas presenciais, não, nós trabalhamos com aulas ao vivo, online. Não tem presencial, não tem nenhuma aula presencial que tem que vir aqui em Vitória do Espírito Santo, no Instituto Cássia Rodrigues. As aulas são ao vivo, horário de Brasília. Não temos aula gravada. Por isso que nós trabalhamos só com 30 pessoas. E realmente já estamos com 16 pessoas matriculadas, porque o número é fechado de pessoas, porque é um número que eu quero ver as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas a realmente se transformarem. Eu quero ajudar as pessoas a realmente se tornar pessoas que vão ter um encontro com seus conteúdos recalcados. Quer entender de conteúdos recalcados? Leia o texto do Freud, recordar, repetir e elaborar. O horário de Brasília é 19h30 às 23h30. O horário de Brasília. São 2 encontros da teoria e 1 encontro da análise. Todo mês, 3 encontros. De 19h30 a 23h30. Beijo no coração. Tchau. Compartilha essa live com todo mundo, porque muitas pessoas têm dúvidas. Manda um aviãozinho para todo mundo. Tchau.